E aí? Sabe aquela expressão algébrica que a gente olha e pensa, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças? Pois é. Hoje, a gente vai montar um kit de ferramentas para domar essas expressões. Vamos usar o poder da fatoração para deixar tudo que é complexo bem mais simples. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que fatorar é uma mão na roda. Depois, vamos colocar 3 técnicas super importantes no nosso kit. E claro, para fechar com chave de ouro, vamos colocar tudo isso à prova, na prática. Olha só para isso. Parece bem intimidador, né? Mas a missão de hoje é justamente essa: desvendar como uma coisa assim se transforma nisso aqui. Algo bem mais simples e, vamos combinar, elegante. Bora ver como isso acontece? Então, a grande sacada da fatoração é essa aqui. A gente pega uma expressão que tem somas e subtrações e transforma ela numa multiplicação. Tá, mas por que isso é tão bom? Simples, porque na maioria das vezes é muito mais fácil trabalhar com produtos do que com um monte de termos soltos. Bora para a primeira ferramenta do nosso kit? Ela é a base de tudo, o famoso fator comum. E o nome já entrega o jogo, né? O segredo aqui é ter um olho de lince para achar o que os termos de uma expressão têm, bem, em comum. Imagina que é tipo organizar uma estante de livros. A gente pega todos os livros do mesmo autor, junta eles e põe uma plaquinha na frente, certo? Com a fatoração é a mesma coisa. A gente acha esse elemento comum, puxa ele para frente e o que sobra fica ali agrupadinho dentro dos parênteses. Olha só um exemplo clássico para entender bem. AC mais AD. A letra A está nos 2 pedacinhos, certo? Então a gente coloca ela em evidência, que é o jeito chique de dizer que a gente puxa ela para fora. O que sobra? C mais D. E pronto, a expressão vira A que multiplica C mais D. E quando tem números no meio? A lógica é a mesmíssima. Pega o 36 e o 48. Qual é o maior número que consegue dividir os dois sem deixar resto? É o que a gente chama de máximo divisor comum, o MDC, e nesse caso, é o 12. Agora, atenção aqui, porque esse é um detalhe que faz toda a diferença. E quando a gente tem potências tipo x² e x²? A regra é super simples. O fator comum vai ser sempre a potência com o menor expoente. Entre 2 e 3, o menor é 2. Então o fator comum é x². Fácil, né? Beleza, a gente já viu a teoria. Que tal um desafio agora para ver se o negócio funciona mesmo? Vamos pegar um problema que de cara parece bem chatinho e ver como o fator comum resolve isso rapidinho. E aqui a mágica acontece. Olha só, a gente fatora AB e o que aparece ali entre parênteses? A menos B. Opa, o problema disse pra gente que A menos B vale 7. Então é só substituir. A equação que parecia super complexa vira uma divisão bem simples. E pronto, a resposta é 30. É um exemplo perfeito de como a fatoração pega um problemão que dá medo e transforma em algo que dá para resolver de cabeça. Esse é o poder da nossa primeira ferramenta. Tá, mas e se a gente olhar para a expressão e não tiver um fator que seja comum a tudo? E agora? Calma, o nosso kit de ferramentas tem um plano B para isso. É hora de conhecer a técnica do agrupamento. A estratégia aqui é aquela clássica, dividir para conquistar. A gente olha para os termos e forma duplas, grupinhos, que tenham fatores em comum entre si. Aí, fatoramos cada dupla separada. E o que acontece depois? Essa é a parte mais legal. Olha que genial! Depois que a gente fatora os pares, um novo fator comum aparece do nada, a expressão A mais B. Agora sim, a gente pode fatorar de novo, só que usando esse bloco inteiro como fator comum e pronto, chegamos no resultado final. É uma fatoração em 2 etapas. A nossa terceira e última ferramenta é tipo um atalho secreto. É para uma situação bem específica, um padrão que, pode acreditar, aparece muito por aí. Estou falando da famosa diferença de quadrados. A regra aqui é uma receita de bolo. Se aparecer alguma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, a fatoração vai ser sempre a mesma. O produto da soma pela diferença. Pega o primeiro, soma com o segundo. Depois pega o primeiro, subtrai o segundo. E multiplica os 2 resultados. Simples assim. E o mais bacana é que esse padrão às vezes está meio disfarçado. Por exemplo, 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. E m à sexta parece complicado, mas é só m ao cubo ao quadrado. E, tcharam, tá aí a nossa diferença de quadrados, escondidinha. Agora que a gente descobriu o padrão, é só aplicar a nossa regrinha. A soma das bases, que são 9 e m ao cubo,
vezes a diferença delas. Fica 9 mais m ao cubo, que multiplica 9 menos m ao cubo. Resolvido. Ok, agora vamos ver o poder de fogo dessa ferramenta na prática. Preparem-se para um problema que parece impossível sem calculadora, mas que a diferença de quadrados resolve com uma elegância que dá gosto de ver. Imagina ter que calcular isso na mão, na hora de uma prova. Dá até um arrepio, né? Fazer essa conta toda parece uma loucura. Mas, se a gente olhar com calma, tá lá, nossa velha amiga, a diferença de dois quadrados. Para facilitar a vida, vamos chamar 123.456 de A e 123.455 de B. O que a gente tem? A ao quadrado menos B ao quadrado. E a gente já decorou a regrinha para isso, né? É A mais B vezes A menos B. É aqui que a mágica acontece de verdade. Vamos focar na segunda parte, o A menos B. Quanto é 123.456 menos 123.455? É 1, exatamente. E multiplicar qualquer coisa por 1, bem, isso muda o jogo completamente. Então, aquele cálculo gigantesco, monstruoso, virou simplesmente a soma dos dois números originais, porque o resto deu 1. Essa é a beleza da matemática, gente. É o poder da fatoração de transformar algo que parece impossível em uma conta super simples. Como dizem por aí, matemática a gente aprende fazendo, botando a mão na massa. Com as ferramentas certas no nosso kit, qualquer desafio fica mais simples. Fica a pergunta no ar: qual vai ser o próximo problema que a gente vai conseguir simplificar usando essas ideias?